dia, meus amados, meus irmãos, queridos amigos que me acompanham nesse canal. Quero desejar a vocês um ótimo dia e que a presença de Deus seja constante na vida de vocês. Antes de iniciar o nosso sermão de hoje, eu vou pedir a vocês que vocês deixem o legalzinho aí, o like, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas, para que essa mensagem possa chegar até outras pessoas. E eu tenho também algo especial. Você que tem um pedido de oração, você que tem algo que deseje que eu ore, na parte de baixo dos comentários aí você coloca. Se você não quiser colocar o que realmente é necessário para a oração, o que você está precisando, não quiser contar os detalhes, você coloca o seu nome, que eu estarei orando por você, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus antes de nós iniciarmos o nosso sermão dessa manhã. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, toda honra, glória e louvor seja dado somente a Ti. Grato, Senhor, estamos porque o Senhor tem nos ajudado. Fala, Senhor, conosco neste momento, é o que te peço em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Meus amados, o tema do nosso sermão de hoje, é só Deus pode realizar um grande milagre, certo? E nós vamos trabalhar muito hoje o texto que está lá em Ezequiel 37, que daqui a pouco nós vamos ler, que fala sobre o milagre no Vale dos Ossos Secos, tá bom? Mas antes de irmos para lá, para Ezequiel, eu queria explanar algumas coisas, dialogar um pouquinho com vocês. Quando Deus criou o mundo, Deus criou Adão, Deus criou Eva, está lá no Gênesis, a Bíblia nos ensina, ela nos diz que Deus falava, no princípio com o homem face a face, Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Nós podemos também ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. Quando Deus vai lá, fala com o ser humano, Adão e Eva se escondem. Então assim, nós percebemos que Deus ia toda a viração do dia, toda tardezinha conversar com o homem. Porque, meus amados, era propósito de Deus manter um diálogo com o ser humano. Era propósito de Deus que tivesse um relacionamento afetivo com ele. Por isso, meus queridos, ele vinha constantemente conversar com Adão, orientar no que ele devia fazer. Contudo, nós sabemos que o pecado entrou no mundo. Adão pecou, Eva pecou. E a própria Bíblia nos diz, lá em Romanos, que o pecado causa a separação com Deus. E o pecado causou separação com o Criador. E essa separação parecia que seria para sempre. Então, meus queridos, não mais podendo estar diante da presença de Deus, o homem é expulso do Éden. Mas ainda assim, Deus arranjava uma forma de conversar com os seres humanos. Nós podemos ver através dos nossos patriarcas, nós podemos ver através de Moisés. Deus conversa com Moisés na sarça ardente, conversa com Moisés nas pragas. E chega um momento lá em Êxodo 25, versículo 8, que ele pede a Moisés para fazer um santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Sabe por quê, meus amados? Porque sempre foi propósito de Deus manter um relacionamento comigo e com você. Sempre foi propósito de Deus manter um relacionamento afetivo face a face com o ser humano. Sempre foi a ideia de Deus manter contato com os seus filhos. Sempre foi ideia de Deus manter uma relação afetiva com seus filhos. Daí vai entrar a questão dos profetas, que tiveram um papel fundamental nesse processo para passar a mensagem ao povo. Se nós formos para Amós, capítulo 3, versículo 7, lá ele diz que Deus não faria nada antes
sem antes revelar aos seus servos os profetas. Isso nos mostra, meus amigos, que quanto Deus se importa com o ser humano, quanto Deus se importa comigo e o quanto Deus se importa com você. Mostra, meus amados, que a revelação de Deus sempre foi necessária e sempre será necessária, pois Ele é eterno, Ele é onipotente e Ele é transcendente. Deus, Ele se revelava aos profetas através de algumas maneiras que nós já conhecemos. Se revelava aos profetas através de sonhos, através de visões, ou até mesmo mensagens diretas, dentre outras coisas. Mas hoje iremos falar sobre uma mensagem um pouco estranha. Hoje iremos falar de uma mensagem que é um pouco assim, diferente. Vocês já ouviram falar em profecias, não já? Já ouviram? Pronto. Tem algumas profecias que elas são estranhas, tem outras que são complexas, tem umas que são fáceis de compreender, outras difíceis, complicadas. E essa que iremos estudar hoje me parece uma junção de todas elas. Vamos ler o texto? O texto está lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá, Ezequiel. Achei Ezequiel aqui. 37. Isso, de 1 a 14. Vamos ler o texto. Pegar a Bíblia? Vamos ler o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Que texto, né? Que texto difícil de acreditar, não é isso? Que texto complicado. Que texto, à primeira vista, parece uma coisa assim, uma utopia. Mas não, meus amados. O texto mostra que Ezequiel foi levado a um vale. E esse vale, ele não era assim bonito, ele não era assim bom aos olhos humanos. Não tinha uma boa aparência, tinha ossos. Um vale cercado de ossos. Aliás, diz o texto que estava cheio de ossos sequíssimos.
como pessoas que morreram numa batalha, quem sabe um exército. Então assim, Deus se aproxima de Ezequiel e faz uma pergunta. Qual foi a pergunta? Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, esses ossos poderão voltar a viver? Parece uma pergunta que distorce a nossa razão. Nós estamos, imagine na situação de Ezequiel, ele estava ali como? Ele estava contemplando uma visão de ossos sequíssimos. Ezequiel, esses ossos poderão voltar a viver? Ou seja, parece que distorce a nossa razão, que contradiz tudo o que temos visto até agora. Amados, as perguntas de Deus nunca serão para obter resposta, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, para que são as perguntas de Deus? As perguntas de Deus servem para que nós reflitamos na nossa situação ou na situação que Ele quer que nós reflitamos. Ou seja, que nós façamos um diagnóstico do caso. Ou seja, Ezequiel refletiu, Ezequiel fez um diagnóstico, Ezequiel reconheceu que nenhum ser humano na face da terra seria capaz de fazer nada diante daquela situação. E o que ele via? Somente os ossos que estavam sequíssimos e nada além. Já passou isso por você? Você já começou a contemplar alguma coisa, alguma situação adversa que você não via nada mais além do que aquela situação, do que aquele problema? Ah, meus queridos, mesmo assim, Ezequiel compreende a pergunta do Senhor e ele responde: tu o sabes. Após uma breve reflexão, Ezequiel compreendeu que só Deus poderia fazer algo por aqueles ossos. E colocou a decisão nas mãos de quem? De quem sabe todas as coisas, nas mãos de Deus. Tu sabes. Queridos, somente Deus pode fazer algo nessa situação. Somente Deus pode realizar um milagre desta magnitude. Sabe qual é outra coisa que me surpreende? É Deus chegando a Ezequiel e ordenando e dizendo: profetiza, Ezequiel, profetiza esses ossos. Fala, Ezequiel, para esses ossos que eles viverão. Sabe por que me surpreende? É porque é incrível que o próprio Deus poderia falar a esses ossos e eles voltarem à vida. Se Deus é soberano, se Deus tem poder, se Deus é todo poderoso, por que então ele pediu a Ezequiel que o fizesse? Amados, é simples. Embora Deus possa fazer qualquer coisa, Deus escolhe ser dependente do ser humano para que o milagre aconteça. Ele diz: Ezequiel, profetiza, use a minha palavra e através do que pedi para você falar, você vai ver um milagre acontecer. Então o que é que Ezequiel faz? Ezequiel profetiza aos ossos. De repente ele começa a ouvir barulho de ossos batendo em ossos, tendões revestindo-se sobre eles, aparece carne, pele se estende. Ele começa a observar e começa a ver um grande milagre. Ele vê os corpos formados, meus amados, contudo, sem vida. Meus irmãos, é incrível como a palavra de Deus tem o poder para ressuscitar os mortos. É incrível como a palavra de Deus tem poder para fazer grandes milagres. Só que tinha os corpos perfeitos, os corpos novamente ali deitados, contudo, sem vida. Depois de profetizar os ossos, o que é que Deus pede a Ezequiel? Ezequiel, agora profetiza ao Espírito. Sem o Espírito, meus irmãos, não há vida. Olha a importância do Espírito nesse processo. Ou seja, se você olha e observar nesse capítulo 37 de Ezequiel, 5 vezes na Bíblia nos diz que eu porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Amigos, a palavra ela é muito importante.
A palavra ela é importante para preparar o caminho, para preparar a ressurreição. Mas, amigos, é o Espírito que transmite vida, é o Espírito que dá a vida. E após Ezequiel profetizar, o Espírito entra nesses corpos mortos e eles ficam em pé como exército para quê? Para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Agora me diz, o que isso tem a ver comigo e com você? O que é que nós temos a ver com essa história? Amados, tem 4 aplicações que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã. Dentre essas 4 aplicações, né, existe uma central, que é a última do nosso sermão. A primeira interpretação ou aplicação de Ezequiel 37 não tem a ver conosco, tem a ver com o passado. Porque essa profecia, à primeira vista, ao primeiro momento, se vocês analisarem esta profecia, tem a ver com o povo israelita, com o povo de Israel. Eles estavam cativos, eles estavam presos em Babilônia, estavam servindo ao rei de Babilônia, e Deus estava prometendo que iria reorientar o povo de Israel. Queria mudar essa situação. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou trazer vocês novamente à vida. Eu vou mudar a situação de vocês. Eu vou mudar o quadro de vocês. Tenham fé em minhas palavras. Eu vou ressuscitar vocês. Eu, Deus, estou prometendo. Mas essa profecia não se cumpriu na sua totalidade com o povo de Israel. Sabe por quê, meus amigos? Eles rejeitaram o desígnio de Deus. Eles rejeitaram o plano de Deus. Eles rejeitaram o próprio Deus. E ela chegou até nós. Porque nós somos o Israel espiritual. Mas ainda não é essa aplicação que é o tema central do nosso sermão. A segunda aplicação pode estar no futuro, ou seja, ela está no futuro. Essa profecia também pode ser aplicada quando Cristo vier nas nuvens dos céus. Com a ressurreição dos mortos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que quando Cristo vier, a trombeta vai tocar, virá com todos os anjos, e os mortos em Cristo ressuscitariam. Ou seja, estaremos em algum desses dois lados. Ou veremos esse milagre acontecer com os nossos próprios olhos, ou ressuscitaremos e veremos esse milagre acontecer. Um dia, amigos, Deus acabará com esse mal. Deus acabará com a morte. Ela não mais existirá, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Na nova terra, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá mal, nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor terão lugar. A árvore da vida estará lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. As flores não mais murcharão, as folhas não mais cairão, os animais não mais sofrerão. Viveremos com Cristo, amigos, para todo sempre. Essa é a segunda aplicação, mas ainda não é o tema do nosso sermão. A terceira aplicação e a quarta estão no presente. A terceira aplicação é para os nossos dias atuais. É sobre um grande número de pessoas que não estão na igreja. Um grande grupo que até conhecem Jesus, mas prefere viver sua vida como se não conhecesse. Prefere viver sua vida do seu próprio jeito, do seu próprio modo. Existe uma multidão de pessoas que não têm vida em Cristo. E a Bíblia nos ensina que nascemos mortos no pecado. E só experimentamos a vida quando aceitamos o sacrifício de Cristo e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Como é que eu sei isso? Vamos para uns versos na Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que Ele, Cristo, nos deu a vida, estando vós mortos em nos vossos delitos e pecados. Em João 3,36, diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem não crê, ou seja, e quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida.
Em João 14,6, um dos mais conhecidos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11,25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Em 1 João 5, versículo 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Amigos, amados irmãos, uma coisa é realidade. Todos que não conhecem a Jesus Cristo, vivem como se Ele não existisse, sofrem. Só uma observação, meus amados. Em Atos 17,30 diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. E ainda diz: porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Nós seremos julgados, irmãos, de acordo à luz que nós recebemos. O que me deixa triste é saber que existe uma multidão de pessoas que buscam encontrar a vida lá fora. Sofrem, se desesperam, choram, buscam sem encontrá-la. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? A vida verdadeira só está em Cristo Jesus. E se fôssemos aplicar esses versos que nós lemos em Ezequiel, tiraremos algumas conclusões. Sem Cristo, os amados, sem Cristo nós não temos vida. Estamos verdadeiramente mortos. E o único que pode mudar esse contexto, que pode trazer vida para os que estão mortos, é Cristo. Será que temos poder em nós mesmos para fazer alguma coisa numa situação de vale dos ossos secos? Juntar ossos, colocar tendões, carne, acender pele, soprar o fôlego de vida, o espírito? Não, meus irmãos. Não, meus amigos. Não podemos por nós mesmos trazer a vida de quem está com os ossos sequíssimos. Não temos o poder para isso emanando de nós mesmos. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode mudar essa situação. Somente Deus pode mudar esse quadro. Entretanto, Ele nos dá um papel fundamental nessa transformação. Ele nos dá um papel fundamental nesse processo. Ele mesmo poderia falar aos ossos secos. Ele mesmo poderia soprar o fôlego da vida, o Espírito. Ele mesmo poderia enviar seus anjos para terminar a pregação do Evangelho. E todos voltariam à vida. Mas Ele não faz isso. Assim como Deus escolheu Ezequiel para profetizar, escolheu Ezequiel para falar, Ele escolhe a mim e a você. E diz: profetiza, fale do amor de Deus, seja um mensageiro da sua palavra. E Ele promete que através do seu trabalho, através de sua iniciativa, Ele, Deus, fará um grande milagre acontecer. Isso não é maravilhoso? Pois é, meus amados. Uma perguntinha. Você já julgou alguém pelas suas vestes? Já julgou alguém pelas suas aparências? Já julgou alguém pelos seus atos? Já julgou alguém pelo seu estilo de vida? Já julgou alguém pelas suas escolhas? Já pensou por algum momento, passou pela sua cabeça que essa pessoa não tinha mais jeito? Quem sabe era impossível haver uma transformação? Era impossível sair de onde ela se encontrava? Ou seja, caso perdido, que nenhum milagre poderia mudar a vida dessa pessoa. Já pensou? Você já pensou nisso alguma vez? Agora me responda. Você já ouviu alguma história mais impressionante e magnífica do que um vale de ossos sequíssimos transformar-se no exército? Se Deus pode fazer isso, e Ele faz, eu tenho convicção e a certeza que Ele pode mudar a história de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E Deus está te chamando agora para que, como Ezequiel, use a palavra, para que através do Espírito Santo, meu amigo, através do Espírito Santo, meu irmão, o seu amigo,
a sua família, seus parentes, seus vizinhos, todos eles voltem a ter vida em Cristo. Por fim, agora vem a mensagem para a gente. Para você que é membro de alguma igreja, para você que faz parte de alguma igreja, essa mensagem é para mim e essa mensagem é para você. E a aplicação, a quarta aplicação, e é o central, é a aplicação central do sermão. Mas antes vamos relembrar algumas coisas. Nós falamos da primeira aplicação que está onde? No passado, lá em Israel. Falamos da segunda aplicação, que está lá no futuro, com a ressurreição. E falamos a primeira aplicação do presente, né, que é a questão dos que estão lá fora. E se fosse, meus amados, somente essas três aplicações, será que ficaríamos realmente constrangidos? Será que teríamos um choque de realidade no sentido da nossa missão de pregar a palavra? Amigos, talvez não me incomode tanto o fato dessa profecia ser aplicada lá em Israel. Nem me altera o que eu penso sobre o futuro e sobre a ressurreição. Muito menos me tira da minha zona de conforto ao saber que existem muitos mortos aí fora sem Cristo Jesus, já que é uma questão de escolha pessoal. A aplicação desse sermão não é no passado, meus irmãos, com o povo de Israel. A aplicação desse sermão não é no futuro também com a ressurreição dos mortos, embora também seja uma dessas aplicações. E também muito menos para os que estão perdidos lá fora sem vida, sem Cristo. Vamos ler o verso 11? Vamos abrir a Bíblia de novo, em Ezequiel, capítulo 11, ou capítulo 37, versículo 11. Vamos ler. 37, versículo 11. Diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e somos de todos exterminados. De quem Deus está falando? De quem a Bíblia está falando aqui neste verso 11? Quem são esses da casa de Israel? Não lhe traz medo a possibilidade da igreja onde você frequenta, onde você vai todos os cultos, ser o maior vale de ossos secos? Não lhe traz angústia em saber que o maior cemitério esteja aí na sua igreja? Se reunindo todos os cultos, dando a paz do Senhor a todo momento, comungando da mesma fé, sentando no mesmo banco que você está? Não lhe traz medo, né, em saber que você pode estar inserido no contexto dos ossos sequíssimos? Porque isso me traz medo. Isso me traz pavor de estar dentro da igreja e estar morto. O fato de ser batizado, ter o nome escrito no livro da igreja, ser considerado um número nas reuniões administrativas, de vir à igreja todos os dias, será que isso aí, isso tudo é um fato preponderante de dizer que estou salvo em Cristo Jesus? Será que o problema é resolvido pelo simples fato de pertencer a uma igreja? Eu acho que ninguém tem esse pensamento. É preocupante acharmos que seremos salvos apenas pelos nossos esforços. Achamos que temos uma vida própria em nós mesmos e que, se condicionarmos a nossa vida em uma rotina espiritual, teremos a nossa salvação assegurada. Ou seja, apenas o fato de ir à igreja todos os dias, o fato de cultuar todos os dias, o fato de ter meu nome escrito no livro da igreja, é fato preponderante de salvação? Não, meus queridos. Cristo nos transmite vida através do quê? Da sua palavra. É a palavra de Deus que faz todo o processo da ressurreição. É a palavra que faz osso se juntar a osso. É a palavra que faz nascer tendões que cobrem esses ossos. É a palavra que faz a carne encher esse lugar. É a palavra que faz com que a pele se estenda sobre a carne. Se eu não tenho o costume de ler a Bíblia,
a palavra de Deus todos os dias, buscar uma comunhão diária através da Bíblia Sagrada, não adiantará ter o nome escrito no registro da igreja. Pois apenas, meus amados, teremos o nome posto no livro da igreja somente. E isso não nos dará vida em abundância. A Bíblia nos fala que nascem junto o joio e o trigo na igreja. No último sermão, daí no canal, vocês podem ver depois, eu falei sobre a questão do homem carnal e o homem espiritual, que também estão lado a lado nos cultos. Pessoas que estão na igreja, mas vivem como se não estivessem nelas. Pouco estuda a Bíblia diariamente, pouco busca o relacionamento com Deus todos os dias, poucos se alimentam vagamente das Escrituras, poucos estão verdadeiramente para a missão que nos foi confiada. Observe, se nós pegarmos lá Mateus 9, versículo 37, diz que os ceifeiros são poucos. Você consegue ver agora, meus amados, um exército numeroso se levantando com poucos ceifeiros, com poucos trabalhadores? Você consegue ver um exército de Israel, um exército da igreja se levantando para pregar a palavra, para pregar a mensagem, com poucos ceifeiros, com poucos trabalhadores? Se a coisa essencial para nos dar a vida desprezamos, se a palavra de Deus que nos reedifica deixamos de lado, como podemos ter a audácia de pedir o Espírito Santo para nos dar a vida? Se nosso corpo não tem carne, se o nosso corpo não tem pele, se o nosso corpo não tem tendões? Amados, o Espírito não pode ser soprado apenas em ossos secos. O Espírito Santo só pode mudar esse contexto. O Espírito Santo só pode soprar esse fôlego de vida se a nossa vida estiver pronta e baseada na palavra de Deus. O Espírito Santo só pode atuar na minha vida. O Espírito Santo só pode atuar na tua vida por completo quando passarmos pelo processo existente dentro da palavra. Não adianta dar algo que nós não temos. Não adianta buscarmos um milagre sem prepararmos o caminho para ele. O Espírito quer reviver a mim, o Espírito quer reviver a você. Entretanto, temos que estar buscando. Aí sim, quando estivermos preparados para a nossa vida através da palavra, o Espírito atuará por completo na nossa vida. Nós teremos entusiasmo para fazer a vontade de Deus. Estaremos prontos para cumprir o que nos foi confiado. Meu irmão, minha irmã, meu apelo nessa manhã é que deixe Jesus reviver a tua vida. Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã? Alguém, você que está me escutando, que está me ouvindo, que sente que está sem vida? Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã que em algum momento da vida se perdeu pelo caminho e não sabe como voltar? Alguém que não tem vontade de ler a Bíblia, alguém que não tem vontade de estudar a palavra de Deus, alguém que não tem vontade de se encher das lindas mensagens desse livro tão vivificante? Será que eu estou falando aqui para alguém que não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de cultuar, não tem mais vontade de se aproximar desse Deus Todo-Poderoso? Que quer fazer parte do exército vivo de Deus, contudo não tem forças para sair do estado de sequidão dos ossos em que se encontra? Ou estou falando para alguém aqui que saiu da igreja, ou está se afastando da igreja, saiu dos caminhos do Senhor, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a vontade de testemunhar, se perdeu pelo caminho, se sente vazio, sem rumo, sem destino, se sente estar no vale de ossos sequíssimos e não sabe como mudar esse quadro? Deixe Deus fazer um milagre na sua vida. Eu não sei quais são as tristezas que você carrega no seu coração. Eu não sei o que tem lhe trazido dor.
Talvez alguém tenha lhe machucado. Talvez alguém tenha lhe ferido. Ajudado nesse processo de sequidão dos ossos. Eu não sei o que está passando na tua vida, o que te tem trazido sofrimento. Eu não sei quais são os problemas que você esteja enfrentando. Eu não sei quantas noites você está sem dormir. Eu não sei o que tem trazido angústia na tua vida. Só sei que você hoje está aqui ouvindo esta mensagem e Deus quer tirar essa dor de você. Deus fez com que você acessasse esse canal para trazer esperança ao seu coração machucado. Deixe Deus lhe trazer vida, porque Deus quer lhe trazer vida. Permita que Deus toque em seu coração. Permita que Jesus transforme a sua vida. Permita seu coração se encher de esperança vinda lá do alto. Ele quer fazer de você um milagre. O Espírito Santo, meus amigos, o Espírito Santo, meus amados irmãos, quer fazer de vocês, quer fazer de mim parte de um exército numeroso dentro das nossas igrejas. E Ele quer que você esteja nessa fileira para a honra e glória do teu nome. E Ele tem poder para isso. Você topa? Você quer? Você aceita? Então, meus amados, se encha da palavra. Prepare a sua vida através da palavra para que o Espírito faça o milagre da ressurreição. Você quer que Cristo faça esse milagre? Você quer que Cristo transforme a tua vida? Vamos orar a Deus e entregue a tua vida a Ele neste momento. Entregue a tua vida a Jesus enquanto estivermos orando, para que Ele possa fazer de você um grande milagre. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, toda honra, glória e louvor seja dado somente a Ti, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus eterno. Estou aqui, Senhor, lhe pedindo não porque haja merecimento em mim, Senhor, porque sou pecador. Mas existem pessoas, Senhor, que estão aí do outro lado da telinha me assistindo. Tem pessoas que estão doloridas, estão sofrendo. Só Tu sabes, Senhor, quais são as feridas. Só Tu sabes, Senhor, o que é que estão trazendo dor. Mas eu venho, Senhor, trazer esperança. E essa esperança, Senhor, que eu venho trazendo é a mensagem da salvação que só há em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, revive, Senhor, esse coração. Em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, esta pessoa para a vida eterna. E em nome de Jesus, faz um grande milagre na vida de cada uma delas. Fica, Senhor, conosco, nos abençoa e nos guarda, que nós te pedimos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém.